Olá! Nesta aula, iremos estudar o arcano número 4 do tarô de Waite, o Imperador. Vamos lá? Pegue, então, a carta número 4, o Imperador, do seu tarô, para que a gente possa iniciar o exercício do estudo da aula de hoje. Então, em posse da carta número 4, olhe para ela o tempo que for necessário. Pause o vídeo da aula de hoje para que você possa se entregar a este exercício com profundidade e conexão. Anote todas as impressões que a carta promove a você. Sinta, olhe, veja. Perceba as cores, as figuras, os símbolos, o movimento, a forma. Como está esse imperador nessa carta? Assim que terminar o exercício, volte aqui, aperte o play para dar continuidade à nossa aula. Agora sim, em posse das suas anotações, vamos dar continuidade à historinha do louco. Louco, recém-saído do seu encontro com a grande imperatriz, segue o seu caminho rumo ao futuro e encontra o imperador, a carta 4 do tarô de Waite. E este arcano diz a ele: meu caro louco, onde pensas que vai assim tão desgovernado? Você precisa entender que para enfrentar a vida, você tem que enfrentá-la com seus próprios recursos. Estabelecer um código de ética para si mesmo, porque somente a autoridade sobre si mesmo lhe trará a segurança e confiança necessária para seguir viagem e manifestar seus sonhos. Se não estabelecer regras para si mesmo, nunca alcançará a posse do seu próprio poder. E este poder só vem para suas mãos quando você alcança consciência sobre o seu papel no mundo, seus direitos e os seus deveres. Mas antes de estabelecer estas regras, me responda, por favor, este seu projeto de vida é válido? Está a serviço do coletivo? Serve a um bem maior ou só atende aos seus próprios propósitos mundanos? O arquétipo do imperador simboliza a ordem, a autoridade e o controle que devemos ter sobre nós mesmos para materializar e de fato conquistar o que a imperatriz criou, que foi iniciado pelo mago e aceito pela sacerdotisa. Ele pede ação consciente sobre quem você é, pede iniciativa e questiona os valores que te levaram a sonhar esse sonho. Ele não idealiza nada, tem os pés bem no chão e o seu desafio é realizar o que foi sonhado e planejado, calculando, organizando e fazendo acontecer, ou seja, colocando as mãos na massa, trabalhando. É o arquétipo do líder, do pai, aquele que apoia, protege, estabelece as regras e faz com que elas sejam cumpridas. Quando ele aparece na sua vida, ele está te convidando a sair da zona de conforto e a mostrar ao mundo para que veio. É o arquétipo que te traz de volta para a Terra, que diz assim: acabou o período de ficar no mundo da Lua, vamos arregaçar as mangas e começar a trabalhar com disciplina, respeito, responsabilidade, cuidado consigo mesmo e com os demais, e tomando posse da sua capacidade de fazer escolhas e realizar seus planos. Resumindo, este arquétipo simboliza a energia do Pai dentro de cada um de nós. É a nossa capacidade de lidar com as nossas potencialidades de acordo com os nossos valores e com as regras que criamos para nós mesmos, a partir das regras da família, da sociedade e do universo. Então, enquanto a imperatriz é o arquétipo da mãe, da grande mãe, o imperador é o arquétipo do pai, exatamente o arquétipo daquele pai perfeito, protetor,
aquele que protege, que traz segurança, que traz a ordem para o caos criado pela imperatriz. Lembra que na aula passada, sobre o arcano número 3 do tarô, a imperatriz, eu disse que ela nem racionaliza o que ela deseja, porque ela é a própria criação, ela é o próprio poder criativo. Ela nem pensa, ela vai criando, ela é uma bomba de criação, é uma energia descontrolada, uma energia emocional totalmente descontrolada. Ela tem o poder de criar, tudo a partir de um amor louco e incondicional, muito poderoso, o maior poder que existe nesses universos todos. Só que não dá para viver num caos. E quem coloca ordem no caos é o arquétipo do imperador. Se não houver a ordem, não existe de verdade uma vida fluida, porque é impossível. É impossível você viver dentro do mundo abstrato apenas, principalmente enquanto estivermos vivendo numa realidade humana e tridimensional. Então, é o arquétipo do imperador que bota ordem na bagunça toda criada pela imperatriz. Porém, ele não tem esse poder criativo da imperatriz. Sem esse poder, nada se cria, nenhuma vida é possível. Mas sem a ordem, não é possível dar continuidade a nenhuma criação. Então, vamos lá. É um arquétipo bem poderoso e bacana também. Sem o imperador, nada é possível. Sem todas as coisas, nada é possível. Tudo tem a sua razão de ser. Não existe um poder maior que o outro. Todos são igualmente necessários para dar vida e dar continuidade à vida que se cria, para dar vida às suas ideias, aos seus desejos e dar continuidade para que eles realmente se manifestem e que seja possível experienciá-los, curti-los de uma forma leve, de uma forma que não fique pesado para ninguém. Olha o pai, o líder, o protetor, organizador. Ele traz a ordem, justiça. Justiça na parte de ser uma pessoa justa, de ser uma energia que traz essa frequência, essa sensação, essa vibração de justiça, justiça de verdade. Não a justiça divina e nem a justiça dos homens, mas a sua própria justiça. É aquele que tem o poder de decidir, que trabalha mais com a razão, com a mente, à frente do coração, mas não que ele não tenha nada de emoção, porém, a razão sobrepõe-se à emoção, porque senão não é possível trazer a ordem para o caos da imperatriz, da criação da imperatriz. Ela cria tudo a partir de um caos, a partir das emoções, a partir do amor, a partir de algo abstrato. E quem coloca ordem nisso é o imperador, através da imposição da razão sobre as emoções, porém de forma muito equilibrada. Arquétipo do pai perfeito, aquele pai que todos deveriam ser. Ditas regras, mas faz compreendê-las. Ou seja, as regras que o imperador cria são regras que não são criadas só por ele. São regras que são discutidas com todos, compreendidas e aceitas por todos. E é por isso que ele faz com que elas sejam cumpridas. E então, depois de discutido as regras e aceita por todos, ele vai fazer com que elas sejam cumpridas, doa a quem doer. Usa da exposição das palavras. É uma energia de uma personalidade leal. Gosta das coisas certas, coloca ordem no caos. É um maravilhoso orador, sabe falar. Tem o dom da palavra. Ouve a todos, mas a última palavra é a dele. Pense
uma crença não, algumas pessoas, alguns tarólogos, né, passam a informação de que o imperador é sempre manipulado pela imperatriz. E eu não duvido disso, porque a imperatriz é doida, né? Ela é maravilhosa, ela é o poder criativo, então ela é capaz de criar qualquer coisa, então ela pode se manipular. Porém, a última palavra é a dele, né? É aquele líder perfeito, é aquele bom líder, aquele líder calmo, que não tem a autoridade dele, está no exemplo que ele dá, está na maneira como ele conduz a equipe, e não exatamente no poder e na vaidade, no ego. Representa o poder da mente para dar forma ao mundo, e do verbo fez-se a ordem, responsável por colocar ordem no caos do mundo criado pela deusa, a imperatriz. O desejo do imperador se realiza através da palavra falada ou escrita. Ele é o governador do mundo, estruturado e regulamentado. É o mesmo mundo ideal da imperatriz, porém nem sempre tão belo e tão generoso. Por quê? Eles compartilham do mesmo mundo. Ele bota a ordem no mundo da imperatriz, para que as pessoas possam viver, porque não dá para viver naquela bagunça toda. Então, ele governa, porque é ele quem cria as regras a partir das palavras. Lembra que a imperatriz não precisava nem pensar direito. Ela é tão poderosa, não precisa nem falar, ela não precisa nem racionalizar. Ela só precisa sentir, porque ela é o amor, o puro amor. Então, quem fala, quem estabelece as regras, quem bota ordem na situação caótica, para que se desenvolva de verdade a vida, que dê continuidade à vida, é o imperador. Então, é ele quem governa. Mesmo que o imperador seja mais duro, menos amoroso, como a imperatriz é, ainda assim é um arquétipo bastante iluminado, pois o equilíbrio entre mente e corpo, homem e mulher, é imprescindível para a iluminação. Ele tem um super equilíbrio. Ele consegue dar continuidade às coisas que é criado pela imperatriz. Se ficasse só nas mãos dela, não dava, não iria dar para chegar em lugar nenhum. Ia ser um fluxo constante de criação e sem a ordem não dá para fazer uso da vida que se está criando. Então ele vai falar de disciplina. Possui um coração forte e poderoso, como todo pai deveria ter, mas demonstra este lado de si mesmo através da imposição de regras estritas, porém entendidas e claras. Então, ele é um coração enorme, ele é um pai protetor. Mas, a partir das regras que ele cria junto com a família ou com a equipe, ouvindo a todos, concedendo, negociando, assim todos entendem as regras, participam da criação delas e, portanto, aí depois ele é severo para que essas regras sejam cumpridas. Ele também é representado pelo arquétipo do líder perfeito, aquele que ouve a todos, explica, protege, mas a última palavra é sempre a sua, e decidido a regra, cobra que ela seja cumprida. Ou seja, daí não tem negociação. Depois que você já participou da construção das regras, entendeu, aceitou, negociou e se propôs a cumpri-la, aí não tem mais conversa. Com o imperador não tem mais conversa. Podemos dizer que ele é ainda mais protetor que a imperatriz, pois é fonte de segurança, já que criou a ordem em meio ao caos e não deseja que nada perturbe esta ordem. Ou seja, por que, de certa forma, ele é mais protetor que a imperatriz? Porque no mundo caótico da imperatriz, há instabilidade, há o medo das coisas não funcionarem, a falta de entendimento até às vezes, daquela situação maluca que a imperatriz cria, porque ela é fonte de criação, criando. E é o imperador que faz com que as coisas criadas pela imperatriz seja possível de ser usufruído e que continue, que se desenvolva, né? Que
tem como se desenvolver. A imperatriz seria a nossa ideia, o nosso sonho e a possibilidade de fertilizar aquilo. O imperador é como fazemos isso. São as regras, o planejamento, o passo a passo, a ordem, a disciplina, a organização. É difícil ser todos os arquétipos do tarô. Eu acho que daí a gente consegue iluminar, né? Eu sou muito imperatriz, nada de imperador. Vive me lascando. A sua armadura representa a forma orgulhosa com que protege aqueles que estão sob a sua proteção. Quando ele aparece, pode estar se referindo ao pai, ao chefe, ao marido, ou sobre um aspecto da própria pessoa. Por experiência de igual proporção. Ele pode, sim, estar representando ali no tarô um chefe, um marido, o pai da pessoa, ou seu, ou um aspecto da própria pessoa. No meu caso, assim, eu acredito que isso aconteça de forma equilibrada. Pode aparecer tanto de uma forma quanto de outra, mas pela minha experiência, na maioria das vezes, o imperador aparece para dizer para a pessoa, tá precisando botar ordem na tua vida, organizar, fazer um planejamento. Organiza seu quarto, seu carro, as suas coisas. Adote uma agenda. Faça um passo a passo para chegar onde você quer. Não basta ter uma ideia, tem que colocar em prática. Chegou o momento de arregaçar as mangas e começar a trabalhar, a colocar em prática suas ideias para chegar a realizar seu sonho. Então, não basta só criar como a imperatriz. Tem que organizar, senão fica tudo muito caótico. Então, quando é um aspecto da própria pessoa, alerta para que ela equilibre melhor os aspectos da sua vida. Se a pessoa estiver vivendo um caos, é preciso colocar ordem. Ouvir os mais experientes, seguir algumas regras, ter mais disciplina e respeitar aqueles que vieram antes. Como também pode ser que a pessoa esteja vislumbrada com o poder, um abuso de poder. Na verdade, aqui, quando ele fala da própria pessoa, quando ele vem dizendo, está precisando botar ordem na tua vida, ele fala assim, você está precisando de regras, você precisa criar um código de ética interno que você aceite, que você mesmo crie e você mesmo cumpra. E aí se faça cumprir, porque daí se você não cumprir as próprias regras que você mesmo criou para ti, nada vai dar certo. Eu nem preciso impor a minha autoridade. Você mesmo vai se punir por isso, né? Então ele diz, se você criar as suas próprias regras, o seu próprio código de regra e cumprir, vai ficar muito mais fácil do que ficar vivenciando essa confusão toda. Ficar rodando, sem sair do lugar. Código de ética para si mesmo, importantíssimo. A gente tem que ter. A gente tem liberdade, tem algumas regras impostas pela sociedade, impostas pelo nosso próprio Código Penal, que a gente tem que cumprir, não tem outra forma. Mas a gente tem uma grande liberdade para criar muitas coisas e viver da forma que a gente quiser. E dependendo da nossa escolha dessa forma de viver, pode ocasionar um grande problema, um excesso de liberdade. Então, é preciso cumprir regras externas, né? Vir uma pessoa e determinar as regras que você deve seguir. Para algumas pessoas é mais difícil isso, tipo eu. Então, é mais fácil e mais libertador, que é exatamente o que a energia deste arquétipo diz, que você crie as suas próprias regras, mas que tenha regras na sua vida e que cumpra. Porque se você não conseguir cumprir nem as suas próprias regras, as regras que você criou para você mesmo, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum nunca nesse mundo. Toda regra tem sua razão de ser, principalmente a razão de ter uma vida mais fácil. Não que todas as regras sejam certas e boas, apenas diz que quando você segue as regras, você não encontrará tantos empecilhos para ter uma vida fluida, de acordo com a maioria. Então, aqui, ele vai falar também das regras criadas externamente, pela sociedade, por exemplo. Você pode escolher não seguir aquelas regras. Você pode escolher inovar com regras novas.
Mas é muito importante que as regras novas que você criou sejam cumpridas. Só que em alguns momentos, mesmo você tendo a liberdade e a disciplina, a liberdade de criar outras regras e a disciplina de seguir as regras que você criou, não sendo as mesmas regras seguidas pela maioria, provavelmente a tua vida vai ser mais difícil, mais custosa até que ela flua. Porque é muito mais fácil seguir as regras que a maioria segue. Não é que é o certo. Isso é só uma questão e uma reflexão que este arquétipo traz para autoconhecimento e para a leitura. Né? Muitas vezes ele pode estar dizendo assim, não se vive sem regras. Não dá. Você pode não aceitar, mas se você não tem capacidade de criar as suas próprias, você vai ter que seguir algumas criadas pela sociedade ou por outro alguém, mas você vai ter um momento que seguir, porque senão você vai cair, você vai estagnar, você vai até pode mesmo andar para trás. A situação pode ficar pior, na verdade. Então, antes você criar suas próprias, mas se você não tem como conseguir fazer nem isso, então pega aí as regras já impostas ou criadas por alguém e siga. Porque, infelizmente, neste mundo, a gente tem que seguir algumas regras. Ensinamentos do imperador. Algumas leis são necessárias e corretas, pois sem elas, este mundo que vivemos seria um caos apenas. Então, assim, para esta realidade, para esse planeta, para esta realidade que vivemos, é preciso ter regras. É preciso ter códigos de ética, códigos que, independente se eles são certos ou errados, eles são necessários, porque seria impossível viver no mundo aqui, ó. Já tendo regras, a gente vivencia isso daqui, você entendeu? Uma situação de caos, pela falta, pela liberdade excessiva de alguns, né? Sempre que alguém descumpre com a regra, com a lei, principalmente aquela lei que fala que assegura de segurança de um todo do coletivo, faz com que todos vivenciem o caos. Então, é muito importante a gente cumprir com algumas regras. Elas são importantes. Não devemos nos corromper pelo poder que as leis e o governador do mundo, proporcionam. Governador do mundo porque ele também simboliza isso. É ele que governa o mundo da imperatriz. Só que pode acontecer, e o que a gente mais vê, em termos de política, de governador mesmo, se a gente for pensar em política, é o abuso do poder. Ao invés de botar ordem no caos da imperatriz, o abuso de poder causa uma desordem ainda maior, porque não é baseado no amor incondicional da imperatriz, por exemplo. É baseado na ganância, no poder em si. Não é algo divino, é algo mundano. Um tanto assim bastante negativo, é algo que prejudica o coletivo e não que beneficia, né? Então, às vezes, quando esse arquétipo aparece, ele pode estar tentando puxar a tua orelha, ou a de quem você está lendo, interpretando, de que talvez você esteja abusando de algum tipo de poder que você tem, ou que a pessoa está vivenciando essa personalidade, ou sendo ou sofrendo a manipulação ou as consequências da convivência com alguém com este tipo de personalidade. Pode ser um pai, um chefe, um marido, mas poucas vezes ele vai falar sobre isso, esse arquétipo de abuso de poder. Existem outros arcanos que falam disso, principalmente nos arcanos menores. Geralmente, o arcano do imperador ele vai falar de um bom líder, que tem este equilíbrio para governar. Pode representar a usurpação do poder e o controle por si mesmo ou por alguém próximo. Então, assim, pode representar, o significado da carta, dependendo da casa que ela sair, ela pode estar querendo dizer, você perdeu o controle. Você perdeu o controle, precisa colocar a tua vida em ordem. Pode agir friamente por interesse, se esses interesses forem justos e dentro da sabedoria que lhe cabe. Ele, em alguns momentos, esse arquétipo pode usar daquela frase assim, os fins justificam os meios, mas nem sempre, porque esses meios do imperador
eles tendem a ser equilibrados e justos. O que ele quer dizer é que algumas regras que talvez não sejam certas e nem foram debatidas, ele pode bater de frente com elas. Mas não é normal disso acontecer. Então, ele pode agir friamente, mas não é normal. Então, raramente se dá essa interpretação. Quando ele aparece, pode representar a necessidade de governar, controlar as próprias emoções. Porque lembra, no início dessa aula, que eu disse que o imperador é a razão sobre a emoção, né? Então, ele pode estar alertando que para você colocar mais ordem na sua vida, você precisa controlar melhor as suas emoções, você precisa ser mais racional. Às vezes, não se deseja que a mente domine o coração, mas, em alguns casos, é necessário e agradável. Então, não é zerar as emoções, é controlá-las. Bem diferente. O imperador diz para você, se você dominar a si mesmo, não terás dificuldade nenhuma para dominar o mundo. E para dominar a si mesmo, você precisa de um código de ética interno. Busque melhorar a sua inteligência emocional, mesmo que a sua não seja ideal. Busque ter controle sobre elas, porque inteligência emocional não é você mudar a forma como você reage a uma emoção, é controlar, sentir aquilo sobre acontece algo na sua vida e você reage com uma certa emoção, você sempre vai ter o ímpeto de reagir daquela forma. Mas, tomando consciência de que aquela forma de reagir mais te prejudica do que beneficia, você pode controlá-la, como sendo uma sombra controlada. E, de repente, você pode fazer uso dela para te beneficiar da forma exatamente como ela é. Tem muita gente que fala assim, ariano, né? Quem é do signo de Áries é muito reativa, pessoa briguenta, tudo mais, não tem inteligência emocional. Mas eu tenho um exemplo. Uma vez, eu, minha irmã e meu cunhado levamos o meu pai no parque de Campinas para ser atendido, porque tem um marca-passo. Demorou tanto, umas 11 horas. E o meu pai, com fome, com quase 90 anos. Eu sou do signo de Peixes, a minha irmã do signo de Touro, e o meu cunhado do signo de Áries. E a gente lá, nervosa, eu e minha irmã, putz, não acredito, que absurdo, reclamando, que absurdo, não atendem o pai. Fomos lá perguntar 1000 vezes, cadê o médico, cadê os exames? Sabe o que meu cunhado fez? Deu um chutão na porta da recepção, o corredor do hospital. Cadê o médico? Foi atendido em 3 minutos. Então, ele teve uma inteligência emocional melhor do que a minha e da minha irmã. Você entendeu? É certo? Depende do ponto de vista, entendeu? Então, é muito relativo à inteligência emocional. Para mim, inteligência emocional é você conhecer suas emoções, suas reações, seus comportamentos, ao passo de conseguir controlá-las, lançando mão de uma ou da outra quando for necessário, tendo a sabedoria de identificar qual é o momento de usá-las e quando é o momento de segurar. Mas, e não resolveu só para o meu pai, não, para todos os outros velhinhos que estavam na fila. Então, arianos, curto muito vocês. Aqui está falando da inteligência. Se você dominar a si mesmo, não é que eu já falei. Sua vida precisa de ordem. Arregace as mangas e bora trabalhar. Você precisa criar regras para si mesmo, ter mais disciplina. Para de ficar no mundo das ideias, no mundo da lua, volta para a terra, tá na hora, é o momento. Quando ele aparece, é assim, parou, já criou bastante, você já sabe o que você quer, agora arregaça a manga, sai desse lugar onde você está aí, meio que acomodado, e começa a trabalhar, começa a se movimentar, planejar. Faz a lista aí de network, de pessoas que você conhece e que pode te ajudar na manifestação do seu sonho. E vá atrás, saia de casa, telefone, converse, se movimente. Ele pede movimento, principalmente com a ação da palavra. Para ser um bom líder, precisa criar regras junto à equipe e fazê-las cumprir. Uma dica para quem aí é um chefe, né?
as regras elas só têm chances de serem cumpridas se elas forem discutidas e criadas junto à equipe. Quando a gente tem que respeitar uma regra e seguir uma regra que a gente não concorda, fica mais difícil, né? É possível, principalmente quando a gente entra num lugar onde aquela regra já existe, aquela lei já existe. Então, você escolheu estar ali e você vai ter que cumprir com aquela regra, mesmo que você não concorde, mas é mais difícil. Eu sou a parte que existe dentro de você que pode lhe proteger através da palavra e da ordem. Então, para o imperador, o que traz proteção é ordem, disciplina, palavra, clareza, ser claro no que você quer, ser claro na sua comunicação, não ser uma pessoa de meias palavras, nem de metáforas. Ele é preto no branco. Pode tratar da figura paterna, alguma questão inconsciente que influencia o seu comportamento ou do consulente, uma insegurança. Então, você pode sim estar falando de uma questão paterna ali, de uma insegurança, de algo que aconteceu, que faltou proteção, ou algo da ancestralidade paterna da pessoa, ou a sua, se você estiver lendo para você mesmo, e aí vale a pena investigar numa constelação familiar, por exemplo. Ele pode sim falar do pai, muitas vezes ele fala. Chefe ou líder que ajuda ou influencia o seu comportamento. Também pode estar se tratando de alguém que você admira muito, que você tem como se fosse um pai que admira todas as atitudes daquela pessoa e que se sente protegido com os ensinamentos que ela te passa ou com a forma que ela se comporta e se relaciona com você. Um bom exemplo de imperador é Obama. Tem a imperatriz, ele todo doce com a família, mas a última palavra foi sempre a dele, né? A hora de intervir dentro das próprias regras que ele criou para si mesmo, ele se faz cumprir. E é uma pessoa doce, um bom orador, fala com amor, mas não deixa de ser duro quando convém, quando ele acha necessário, sob a sua própria perspectiva e visão de mundo. Ele não é influenciável, ele decide junto à equipe, ele até comanda de uma forma que todos pensem que todos estão participando, mas a última palavra é a dele. E é isso. Essa foi a nossa aula. Nosso estudo sobre o arquétipo do imperador, o arcano 4 do Tarô de Waite. Nossa próxima aula é sobre o arcano número 5 do Tarô de Waite, o Papa. Aula 7. Então, hoje, faça a meditação do meu YouTube, lá Meditando com as Cartas do Tarô, a meditação do Imperador. E anote. Anote o que você sentir durante a meditação, se você viajar, as imagens que vierem, porque a meditação ela é bem desse jeito, você já deve saber, porque estamos no quarto arcano, você já deve ter feito 3 meditações, pelo menos. 4. A do louco, a do mago, a da sacerdotisa e da imperatriz. Então, essa do imperador é a mesma coisa. Se você sonhar, anota os sonhos, se for significativo. Se tiver algum insight, ou se durante a meditação você conseguir entrar na carta e perceber outras coisas além do que foi discutido nesta aula, conta para mim, por favor, e anota no seu diário de tarô. Próximo arcano, arcano 5, o Papa, e eu acho que vai ser uma aula um pouco mais extensa, porque o Papa é uma carta dual, uma carta difícil de interpretar e que traz inúmeras reflexões. Daqui para frente, as cartas são muito duais e trazem muita reflexão porque a gente se identifica demais com elas. Muito mais do que esses arquétipos meio endeusados, o mago, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador. A partir do Papa, o negócio começa a ficar mais quente. Até lá.